Vamos começar a nossa aula 22 de matemática discreta. Eu vou fazer aqui uma parte de preparação para o assunto, certo? Depois eu vou apresentar a prova por indução. Vou explicar que é um novo método de prova, que se chama prova por indução. Depois vou dar exemplos de como usar e de demonstrações usando esse método, certo? Então vamos lá para essa parte mais preparatória e introdutória da aula. Primeiro que essa prova por indução, ela tem a ver com um conceito chamado de recursão. E recursão parece algo cíclico. Tem algo de cíclico mesmo na recursão, certo? Mas não é cíclico infinito, não. Não é cíclico que não tem resolução, não. Recursão é quando uma coisa é definida parcialmente em termos dela própria. Esse é o conceito de recursão. Vocês vão ver isso na programação. Uma função, para ela calcular o seu valor e retornar o valor, ela chama ela própria. Então, a função está definida usando ela própria. Você pode definir um conjunto usando como parte da explicação os elementos do próprio conjunto. E aqui, na prova por indução, você vai ter um caráter um pouco de recursão. Nesse novo método de prova que eu vou mostrar nessa aula, certo? Vai ser esse método, prova por indução. Ele serve para provar afirmações assim, ó, para todo x que pertence a z+, aos inteiros positivos, p de x. O detalhe aqui é o seguinte, esse z+, às vezes, aparece aqui em cima, certo? Eu ainda estou com um problema de uniformidade, assim, no meu material. Mas isso aqui é o conjunto dos inteiros positivos, os inteiros que começam em 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então, é uma afirmação para todo x inteiro positivo, P de x. P de x é algum predicado sobre x. Digamos, x é par. Bem, não é verdade que todo x inteiro positivo é par, né? Isso seria um predicado falso. A prova por indução ela é para provar que é verdadeiro. Então, teria que ser outro exemplo, certo? Mas só para você entender a ideia do que está expresso aqui nessa fórmula lógica. É que todo x inteiro positivo satisfaz um certo predicado. Pode ser assim, para todo x inteiro positivo, para um valor x aí qualquer, né, de 1 em diante, se você somar x valores usando uma fórmula assim assado, essa soma desses x termos vai dar tal outra fórmula. Então, acontece assim, a gente vai ter muita afirmação envolvendo somatório de vários termos que dependem do x, tá? E eu quero que você prove que esse somatório corresponde a uma fórmula. Então, P de x vai ser alguma afirmação que depende do x. Por exemplo, a afirmação de que um somatório de x termos assim assado é igual a certa fórmula. A gente vai ver exemplos disso. Então, é um predicado que depende de x, é uma propriedade que usa esse x, certo? Então, eu posso expressar de maneira mais natural, em linguagem natural, dessa forma. Para todo x inteiro positivo, x tem uma propriedade P. Ou é verdade uma certa afirmação P que depende de x, tá? E o que é que ela vai ter de recursão? Lembra que recursão é quando uma coisa usa ela própria na sua definição? Na prova por indução, eu vou provar a afirmação P para um caso K mais 1, assumindo que o caso K é verdadeiro. E vocês vão entender por que mais adiante. Mas ela vai ter um pouco de caráter de recursão nisso. Eu provo um certo caso da propriedade P em função do caso anterior. Certo? Mas vamos revisar predicado. O que é aquele P de x que aparece lá? Um predicado
aquele P de x, é uma afirmação que depende de variáveis. Por exemplo, aqui ao invés de x eu usei n, tanto faz, tá? P de n pode ser um predicado assim, a soma dos n primeiros ímpares positivos é igual a n ao quadrado. Olha aí um exemplo com somatório, certo? Então, um predicado que depende do n, é uma afirmação que depende do n. E essa minha afirmação fala sobre somar n valores ímpares. Especificamente os n primeiros ímpares positivos. Tipo, para n igual a 2, isso está falando de somar o 1 com o 3. São os dois primeiros números ímpares positivos. E ele está afirmando que somando isso é igual a n ao quadrado. Tipo, 1 mais 3, que são os dois primeiros ímpares positivos, dá igual a 2 ao quadrado. É 4, 1 mais 3 dá 2 ao quadrado, dá 4, sim. Então, esse predicado afirma isso, tá? Mas ele afirma isso para todo n. Isso vale para os 3 primeiros ímpares positivos, é igual a 3 ao quadrado. Para os 20 primeiros ímpares positivos, é igual a 20 ao quadrado. Melhor dizendo, esse predicado afirma isso para um n qualquer. Depende do n que você fornecer. Se eu tiver um para todo antes, aí sim eu estou dizendo que isso é verdade para todo. Mas do jeito que está aqui, ele afirma isso para algum n, e esse n está em aberto ainda. Q de n pode ser a afirmação que uma certa função f tem o mesmo valor que a função g para aquela entrada n específica. Então, isso pode ser um predicado. O predicado diz assim: essas funções são iguais, a saída delas é igual quando você passa a mesma entrada n. Agora, qual é o n aqui? Está em aberto, do jeito que está. Pode ter outro predicado, R de n, que soma de 1 até n. A soma de 1 até n dá igual a essa fórmula. Então, esse predicado ele é uma afirmação. Ele afirma que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. E eles dependem do n. Pode ser outro predicado que fala que 2 elevado a n é menor que 3 elevado a n. É uma afirmação que depende do n. Isso pode ser verdade para um valor de n, pode ser falso para outro valor de n. Mas, enfim, o predicado aqui deixa em aberto quem é n. Do jeito que está aqui, o predicado solto, ele deixa em aberto. Agora, se eu fornecer valores, aí o n não fica mais em aberto. Eu começo a ter afirmação específica, afirmação completa, porque eu dei valores. Agora, aquilo se refere a alguma afirmação muito específica. Por exemplo, o P de 2, nesse caso aqui. Troca n por 2. P de 2 é a afirmação de que a soma dos dois primeiros ímpares positivos, 1 mais 3, é igual a 2 ao quadrado, onde tem n troca por 2. E eu até discuti, né, no slide anterior. 1 mais 3 dá 4, 2 ao quadrado dá 4, realmente isso é verdade. Então, o predicado P de 2 é esse. Já se eu trocar o n por 3, é o predicado P de 3. Desculpa, quando eu passo um valor específico, ele de predicado é quando tem variável, ele passa a ser uma proposição, que aí não tem mais variável. E agora eu posso analisar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Então, se eu passar o valor 3 aqui para esse predicado, ele vira essa proposição. Que essa proposição é bem específica, bem clara, eu posso analisar ela quanto a ser verdadeira ou falsa. A soma dos 3 primeiros ímpares positivos, 1 mais 3 mais 5, é igual a 3 ao quadrado. Também é verdade, ó, aqui dá 9, aqui dá 9. Então, essa é uma proposição P de 3, eu não tenho mais variável, troco n por um valor. E essa proposição agora pode ser analisada quanto a verdadeiro ou falso. Nos dois casos aí, foi verdadeiro. Se fosse falso, também seria uma proposição, tá certo? Talvez, digamos assim. Em outro caso, né? Nesse caso, não é. Mas em outro caso, talvez o P de 30 fosse falso, fosse uma afirmação aqui que ia ser falsa, que essa soma não ia dar igual a esse resultado. Tudo bem. O predicado deixa em aberto, ele não é nem verdadeiro nem falso desse jeito aqui.
Quando eu passo valores, aí viram proposições, que pode ser verdadeiro para o valor 2, pode ser falso para o valor 3, pode ser verdadeiro para o 4, falso para o 30, certo? Semelhantemente, este outro predicado T de N, que afirma que 2 elevado a N é menor que 3 elevado a N, é estritamente menor. Eu vou pegar agora o valor 0, para a gente analisar ele. T de 0 afirma que 2 elevado a 0 é menor que 3 elevado a 0. Troca o N por 0, certo? Agora isso virou uma afirmação bem específica. Ele está dizendo que 2 elevado a 0 é menor que 3 elevado a 0. Mas 2 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1. Isso aí está afirmando que 1 é menor que 1. E 1 é menor que 1, gente? Não é. Não é igual a 1, então ele não é menor, estritamente menor. Então esse T de 0 é uma proposição, mas nesse caso é uma proposição falsa. Agora o T de 1 afirma que 2 elevado a 1 é menor que 3 elevado a 1. É uma proposição verdadeira, né? 2 é menor que 3. O T de 2 afirma que 2 elevado ao quadrado é menor que 3 ao quadrado. Uma proposição verdadeira também. T de 3 afirma que 2 elevado a 3 é menor que 3 elevado a 3. Outra proposição verdadeira. A impressão aqui, se você acompanhou direitinho, é que, apesar do T de 0 ser falso, do T de 1 em diante, parece ser verdadeiro esse predicado. Ou seja, o predicado, quando eu aplico o valor de 1 em diante, ele gera proposições verdadeiras, né? Parece ser verdadeiro. Do 1 em diante. Professor, O 0. Diga. a gente podia provar, se pedisse para provar que essa proposição é verdadeira, podia provar que para todo n maior que 0, o predicado é verdade. Podia ser assim? Podia, todo n inteiro maior que 0, o predicado é verdade. Podia, é exatamente isso que a gente vai provar nessa aula, uma prova por indução, certo? Entendi. Só vou tratar um pouquinho diferente, porque todo n inteiro maior que 0, eu posso também considerar que equivale ao conjunto dos inteiros positivos. São os inteiros que não incluem o 0, é do 1 em diante, são os maiores que 0. E é assim que eu vou chamar, certo? Todo n inteiro positivo, T de n é verdade. Mas é equivalente e você poderia assim, chamar essa mesma afirmação de para todo n inteiro maior que 0, T de n é verdade. Certo? Aí vou tratar com inteiros positivos, ó. Mas poderia falar todo n inteiro pertence a z e n maior que 0. Então veja, agora a gente agregou esse para todo aí. Porque eu estava analisando ali o predicado meio solto. P de N, com N em aberto. Agora eu tenho um para todo. E o para todo faz como se fosse assim, afirmações com N variado. São afirmações variando N. Ele está afirmando que todas elas são verdadeiras. Aqui, nesse caso, estou dizendo que para todo x que pertence aos inteiros positivos, são os inteiros maiores que zero, é verdade P de x. Então, estou afirmando que é verdade P de 1, estou afirmando que é verdade P de 2, P de 3, P de 4, P de 5, infinitamente. Um para todo afirma especificamente o I dessas proposições, P de 1, P de 2, P de 3. Ele afirma o I, a conjunção. Então, é verdade o caso 1, o caso 2, o caso 3, o caso 4, o caso 5, infinitamente. Cada uma dessas proposições individuais é verdadeira. Quando eu afirmo um para todo, eu estou afirmando o que está aqui embaixo, certo? Claro que eu posso estar afirmando isso e ser falso. Se um caso aqui for falso, essa afirmação para todo é falsa. Por verdade, o P1, P2, P3, P4, mas o P5 é falso.
mas depois do P6 em diante é tudo verdadeiro. Mas por causa do P5, de um caso que foi falso, esse para todo é falso. Ele afirma o I de todas elas. Todas elas têm que ser verdadeiras, certo? Todas essas proposições, né, que é o predicado com um valor específico. Vira uma proposição. Então, como provar isso? Poderia usar prova universal? Poderia, mas nessa aula eu vou dar um método específico que se aplica especificamente para o Z+, especificamente para os inteiros positivos. Certo? E esse meu método que eu vou apresentar hoje vai fazer o seguinte, eu quero provar esse para todo, desse jeito aqui. Mas eu vou dividir ele... Ah, não, por enquanto ainda não. Esqueci da ordem dos slides aqui. Então, eu quero provar isso para todo. A rigor, se eu fosse tentar provar, assim, por força bruta, eu teria que provar P1 separadamente, P2 separadamente, P3, P4, P5, P6, P7. Cada um desses casos separados, porque seria um tipo de prova por parte, certo? Como é o I de várias afirmações, eu posso provar cada uma separadamente, cada uma e cada uma. Nunca ia acabar de provar. Eu ia ficar infinitamente provando, certo? E por incrível que pareça, tem afirmação matemática muito difícil, e ela é algum tipo de para todo, e os matemáticos não conseguiam provar o para todo, aí eles provavam um caso ou outro. Eles provavam o caso n igual a 2, esse caso é x, né? Então, o caso x igual a 2, aí a prova é bem complicada, aí provou só o caso x igual a 2. O caso x igual a 3, aí outra prova ainda mais complicada, aí prova o caso x igual a 3. E o que acontece? Eles nunca vão terminar de provar esse para todo desse jeito, certo? Então tem que surgir alguma revolução, algum método inovador, alguma ideia inovadora para um matemático conseguir provar para todos os casos. Enquanto não conseguem, eles vão provando um casozinho ou outro a muito custo. Isso para afirmações matemáticas difíceis, certo? Nessa disciplina eu vou ver afirmações matemáticas fáceis, que seria bem fácil verificar cada um desses casos. Cada um seria fácil. Mas todos eles não, porque é infinito. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma prova por indução. A prova por indução eu vou mostrar. Vamos lá. Não vou adiantar nada. Eu pego essa afirmação, eu troquei x por n aqui, mas que geralmente prova por indução é apresentada com um n, mas tanto faz, né? Então eu quero provar um para todo n que pertence a z+, quero provar que ele satisfaz o predicado P de n. Equivale, voltando no slide, a provar cada um dos casos. 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente não vai provar assim por indução, senão nunca acaba. A prova por indução não funciona assim. A gente vai provar o caso 1 separadamente. Sim, a prova por indução consiste em provar o caso 1 separadamente. Só esse. E os outros casos, de 2 em diante? Olha só a estratégia. Ela prova o caso 1 separadamente, mas os outros casos ela prova um tipo de regra de propagação da verdade. Se for verdade para um caso K, é verdade para o caso K mais 1. Ela prova que essa veracidade dá um passo à frente. Ela dá um passo à frente. Então, a gente vai chamar isso de passo indutivo, por sinal. A analogia é a seguinte. Imagine que vocês vão criar uma queda de dominós. Acho que todos ou quase todos vocês já devem ter brincado disso, né? De colocar os dominós enfileiradozinhos, a derrubar o primeiro e aí caem todos os outros. Imagine hipoteticamente uma queda de dominós infinita que você esteja construindo. E eu quero provar que essa minha queda de dominós ela funciona, né? Todos os dominós vão cair. O que é que eu preciso garantir?
preciso garantir duas coisas. O primeiro dominó cai, isso a gente garante como? A gente derruba com o dedo. Esse primeiro é fácil garantir que ele vai cair. Mas eu tenho que garantir que quando o dominó K, em uma posição K, vamos numerar os dominós, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu tenho que garantir genericamente que se cair o dominó da posição K, cai o dominó da posição K mais 1. Se cai o dominó 10, cai o 11. Se cai o dominó 15, cai o 16. E assim sucessivamente. Como é que você garante isso aqui? Você pode garantir medindo o tamanho do dominó e colocando uma distância que seja menor do que o tamanho do dominó, né? E colocando também eles alinhados com um certo limite. No máximo, você afasta tantos graus, sei lá. Mas você pode definir medidas, certo? De distância, de ângulo, que você vai colocar os dominós, que talvez, do ponto de vista físico, está fisicamente comprovado que derruba. Se um dominó cair e o outro estiver naquela posição, naquela distância, naquele ângulo, o próximo cai. Você monta essa sua queda de dominós toda obedecendo isso, e aí você está garantindo que quando um dominó cai, o próximo cai. Então, se você garantir isso, que o dominó 1 vai cair, por quê? Porque você vai derrubar. E que quando um dominó cai, ele derruba o próximo, por quê? Porque você mediu as distâncias e os ângulos e tal. Então, você garantindo essas duas coisas, o que é que vocês me dizem dessa queda de dominós infinita, ou para não falar infinita, digamos assim, tão grande quanto você queira, de um tamanho qualquer, você diria sobre ela? Ela inteira vai cair, né? Ela vai cair até o fim. Essa é a ideia da prova por indução. Só que, onde você, nessa explicação, entenderam a analogia, gente? Sim, eu entendi. Pronto. Então, a partir da analogia, a gente entende a prova por indução. Onde eu falei de queda do dominó, imagine como assim, como comprovar que é verdade. Na prova por indução, você vai ter que, aqui onde eu falei de cair um dominó, uma peça, entenda como comprovar que é verdade uma situação daquele predicado para um valor. Quando eu falei que o primeiro dominó cai, entenda que a prova por indução, isso equivale a provar o caso 1, quando n é igual a 1. Provar que esse caso é verdade. Quando eu falar que um dominó K cai, ou K mais 1, eu estou falando de garantir que o caso K daquele predicado é verdade e garantir que o K mais 1 cai. O caso K mais 1 é verdade também. Só que, veja, isso aqui vai virar um se então. Vai virar uma afirmação condicional. Que é assim, ó. Se cair o dominó K, então o K mais 1 cai. Na prova por indução, se for verdade a afirmação para o caso K, se for verdade, é condicional. Então é verdade para o próximo caso, para o caso K mais 1. Então, quando for verdade um caso K, ele garante que é verdade o próximo caso, o caso K mais 1. Então, ó, voltando aqui para o esquema, eu vou provar a afirmação P1, a proposição P1, só para o caso N igual a 1. É fácil, é trivial fazer isso. Equivale a derrubar o primeiro dominó. E vou provar essa afirmação condicional. Se for verdade a afirmação para um valor K genérico mesmo, o K aqui é variável, é genérico mesmo. Então é verdade para o caso K mais 1 genérico. É o próximo, depois do K. Isso equivale a garantir que se cair um dominó K, ele derruba o próximo dominó. Se for verdade a afirmação no caso K, ela garante que é verdade no caso K mais 1. São duas demonstrações separadas que a gente faz. Essa é chamada de caso base, porque é só um caso mesmo. E essa é chamada de passo indutivo, porque é um passo. Ela vai do K para o K mais 1, ela vai dar um passo. Pronto, vocês já sabem provar
implicação. Então, esse passo indutivo, a gente vai sempre usar nessa disciplina, sempre usar a prova direta, mas poderia usar qualquer outro método para implicação. Mas vamos usar a prova direta. Como é que ficaria isso? Como é que ficaria provar esse pedaço? Eu assumo que é verdade P de K para concluir P de K mais 1, né? Aplicando uma prova direta. Eu assumo P de K para concluir P de K mais 1. Então, vocês já sabem provar implicação, sabem fazer uma prova direta, pelo menos sabe como começa e como termina, deveria saber, né? Então, não tem grandes novidades não, na prova por indução. O que causa confusão na prova por indução é adaptar esse predicado aqui, que é genérico, para N, né? Adaptar ele para K, é só trocar N por K, não tem o que fazer. E adaptar ele para K mais 1. Aqui é onde acontece assim, muito erro. Eu sempre vejo o pessoal errar muito essa adaptação, de trocar o N por K mais 1. Mas vamos praticar para não errar. Então, eu posso fazer outra analogia, como um robô que eu quero comprovar, quero garantir que ele sobe qualquer escada de qualquer tamanho, até infinita, se ele tiver bateria infinita, né? Eu tenho que garantir que ele sobe o primeiro degrau e tenho que garantir que a partir de um degrau ele chega no próximo degrau. Se eu garantir que ele faz isso, ele sobe qualquer escada, né? Garanto que ele sobe o primeiro degrau, corresponde ao caso base da prova por indução. E garanto que ele sabe, né? Eu vou garantir como? Programando, testando. Vou garantir que ele sabe, a partir do degrau da posição K, ele sabe dar um passo para o degrau da posição K mais 1. Isso aqui corresponde ao passo indutivo da prova por indução. Essa é outra analogia. Agora a gente tem que fixar esse assunto na prática, vendo exemplos. Certo? Agora eu vou fazer exemplos. Eu peguei alguns exemplos que estão no material e que eu quero fazer com vocês. O exemplo 2 que aparece no material. O exemplo 1 do material, eu acho ele o mais simples. Só que eu inverti a ordem e o assunto do exemplo 1 eu não vi com vocês. Então, estou começando pelo exemplo 2. O assunto do exemplo 1 eu vejo na próxima aula. Aí eu vou poder, até na próxima aula, apresentar o exemplo 1. Então, vamos para o exemplo 2 do material. Provar essa fórmula de somatório. Eu vou provar que ela é verdadeira quando? Para todo N inteiro positivo. Olha aí, todo N inteiro positivo. A prova por indução se aplica a afirmações assim. Agora, esse somatório, eu não sei se todos vocês lembram desse tipo de notação. Deveriam, é importante conhecer essa notação de somatório. Ela está dizendo assim, é quase como se fosse um laço, mas um laço, um for da programação. Só que esse for, ele vai fazendo for e somando os termos que você produz nesse for. Ele vai variar uma variável i de 1 até n, inclui o 1 e inclui o n, certo? Aplicando o i nessa formulazinha, 2i menos 1. Para cada valor desse. E somando tudo. Então, é tipo, eu vou fazer 2 vezes alguma coisa menos 1. Mais 2 vezes alguma coisa menos 1. Mais 2 vezes alguma coisa menos 1. Quando esse alguma coisa eu vou discutir já, mas é a variável i. E etc. Agora, onde tem essa interrogação aqui, se alguma coisa, são os valores de i. Então, aqui, o valor de i no somatório vai variar de 1 até n. Então, eu vou colocar, primeiro, o valor i igual a 1. Coloquei 1 aí. Sublinhar. Agora, o valor i igual a 2. Agora, com o valor i igual a 3.
E assim sucessivamente, eu vou variando o valor de I, aplicando essa formulazinha aqui entre parênteses, e somo tudo. Se você calcular, aqui vai dar 2 menos 1, que dá 1. Aqui vai dar 4 menos 1, que dá 3. Aqui vai dar 6 menos 1, que dá 5. Resumindo, essa formulazinha, ela gera números ímpares. Com o I variando de 1 até N, ela gera os números ímpares. Os N primeiros ímpares positivos. Ela gera números ímpares a partir do 1. 1, 3, 5, 7, etc. Qual é o último número ímpar que ela gera? É 2 vezes alguma coisa menos 1, onde esse alguma coisa é o último valor de I. Nesse caso, o último valor de I poderia ser um valor 10, por exemplo. Mas não é 10, aqui está uma variável N. Então, o último valor de I é o N. É 2 vezes N menos 1. Então, isso dá esse somatóriozão. O que é que essa afirmação está dizendo e que eu vou precisar provar essa afirmação? Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte para ficar proporcional. Está dizendo que esse somatório todo aqui, da esquerda, equivale a simplesmente elevar n ao quadrado. Tipo assim, não precisa somar n termos, um por um, calculando essa formulazinha, para depois somar tudo. Não precisa, é só fazer n vezes n. Só fazer n ao quadrado. Então, aqui é uma maneira de calcular, somando os números ímpares positivos. N deles. N números ímpares. E aqui é elevando n ao quadrado. O que eu quero que prove é que as duas coisas dão o mesmo resultado, dá na mesma. Certo? Então, você pode olhar para esse somatório e provar a partir dele. Ou pode também, eu dei uma maneira aqui mais simples de entender, pode olhar para esse somatório aqui, apelando mais para a intuição. Vocês vão entender intuitivamente o que é somar os n primeiros números ímpares positivos. Só lembrem-se que o enésimo, o último número dessa soma é 2n menos 1. Tá? Se forem os 10 primeiros ímpares positivos, o último vai ser 2 vezes 10 menos 1, que dá 20 menos 1, que dá 19. Então, o 11º ímpar positivo, que é 19, ele é calculado com essa fórmula aqui. Ok, prova por indução. Como é que prova isso aí? Deixa eu deixar bem claro, certo? Isso aqui é uma afirmação para todo, eu estou afirmando que para todo... Ficou desalinhado aqui, mas vai ficar assim mesmo. Para todo n inteiro positivo, é verdade isso. Todo n inteiro positivo é verdade isso. Aí eu vou fazer uma prova por indução. Estou agoniado com isso tudo desalinhado aqui. Eu vou puxar tudo para a margem esquerda. A resposta aqui que esse exemplo pede é fazer uma prova por indução, certo? A prova por indução tem um caso base, que é você trocar simplesmente o n por 1 e verificar se ele é verdade, é bem trivial, tá? E vai ter um passo indutivo. A prova por indução tem essas duas coisas. Vou colocar em minúsculo aqui, só para dar a ideia de que está subordinado à prova por indução, é parte dela. Eu vou fazer uma pequena indentação, como se fosse a programação lá. Python é uma linguagem que exige que você indente, né? Eu acho isso interessante, legal, uma linguagem. Então, aqui eu estou indentando, na verdade. Indentando. Acho que é isso. Ou é indentando, agora fiquei em dúvida. Mas estou fazendo esse deslocamento para você saber que está dentro da prova por indução. O caso base é provar o caso em que n é igual a 1. Quando essa afirmação aqui se refere ao n igual a 1, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que se eu somar até o último termo, quando n é igual a 1, poxa, deixa eu colocar logo aqui no caso base. Quando n é igual a 1,
o lado esquerdo da equação que desejamos provar. Eu vou dar uma explicação bem longa aqui para ficar clara, mas isso dá para ser mais resumidozinho. Ele se reduz, o lado esquerdo, tá? Somatóriozinho. Ele se reduz simplesmente ao primeiro termo. Então, ele vai ter só o valor 1. O valor do lado esquerdo, 1. Tá? E o lado direito? O lado direito também é bem trivial. Será valor n ao quadrado, né? Então, isso quer dizer que é 1 ao quadrado. Vou fazer aqui o elevado ao quadrado. Tem valor 1 ao quadrado, que é igual a 1. Por que eu disse que esse lado esquerdo se reduz a 1? Porque ele é um somatório que vai até o último termo, seria o 2n menos 1. Quando n é igual a 1, esse somatório vai até 2 vezes 1 menos 1, que dá 2 menos 1, que dá 1. Então, a ideia é o seguinte, ele vai ser um somatório que vai de 1 até 2 vezes 1 menos 1. E está apelando para a intuição, então, intuitivamente, é um somatório que começa no termo 1 e termina no termo 2 vezes 1 menos 1, que dá 1 também. Então, na verdade, esse somatório só tem um termo. Tem o termo 1 mesmo. Olhando para cá fica mais claro, porque isso ficaria um somatório que vai de 1 até 1. Sabe, eu poderia até copiar isso aqui. Seria um somatório que vai de 1 até 1. Esse somatório aqui, que vai de 1 até 1, só tem um valor, que é 2 vezes 1 menos 1, substituindo o i por 1 naquela formulazinha, e somente por 1. Só vai substituir por 1, não vai ter outro valor. Está 1, no final das contas. Olhando para o somatório, deixa eu só consertar essa fórmula de cima, que depois eu vou divulgar esse material para vocês. Então, o lado esquerdo teve valor 1. O lado direito teve valor 1. Então, para n igual a 1, a equação é verdadeira, porque ambos os lados têm valor 1, tem o mesmo valor. Provei o caso base, certo? O caso base, via de regra, é simples, é só verificar com um valor específico. A minha explicação ficou um pouquinho mais longa para vocês entenderem. Mas pode ser explicaçãozinha simples, mais trivial. E o passo indutivo? Agora, o passo indutivo não é que seja difícil, tá? Mas você vai ter que tomar um cuidado, porque ele vai ser uma afirmação se então que você vai provar. E o que vai aparecer no se é muito parecido com o que vai aparecer no então. E qualquer errozinho nisso, você se complica. Tem que provar que se esse somatório aqui for verdadeiro, esse somatório vai aparecer duas vezes. Se esse somatório for verdadeiro aqui, ó, para o n, para o caso em que o último termo corresponde a um valor k genérico, então esse somatório também vai ser verdadeiro se ele for desenvolvido até um valor k mais 1. Seria k mais 1 também. Todo lugar onde aparece n, eu tenho que trocar por k mais 1, certo? Se você olhar para essa fórmula, trocar n por k mais 1. Todo lugar onde aparece n, se olhar para essa outra, que é equivalente, são duas maneiras que eu apresentei, a mesma afirmação. Se você olhar para essa, tem que trocar n por k mais 1. Mas quando você fizer essa substituição, trocar n por k mais 1, coloque entre parênteses, senão vai dar problema. Não pode dar problema, não. Vai dar problema.
Tem que colocar entre parênteses na hora de substituir esse n por k mais 1. Olha só, eu troco e fica assim, tá? Entre parênteses. Se você colocar desse jeito, esse ao quadrado está aplicado a quem? Ao 1? Não é para aplicar ao 1, é para aplicar o k mais 1. Se não colocar entre parênteses, o 2 está multiplicando quem? O k? Não é para multiplicar k, é para multiplicar k mais 1. Tá? Então, o passo indutivo é provar isso, que se esse somatório for verdade, esse também vai ser verdade. Só que esse somatório de baixo é um somatório que tem mais termos. Ele tem um termo a mais, tá? Bem, vamos pensar nesse passo indutivo provado por prova direta. É o normal. A gente nem precisa informar isso. Mas aí eu vou assumindo que isso aqui é verdade. Pode ficar implícito, mas é bom dizer que é um K inteiro positivo. Eu recomendo sempre colocar isso, tá? Aí você vai ter que concluir isso. Logo, é verdade esse somatório aqui. Se você completar dessa hipótese inicial, desenvolver certinho e chegar nessa conclusão, você provou aquela implicação que eu queria, você completou o passo indutivo. Entenda o seguinte, passo indutivo é uma demonstração por si só, separada do caso base, totalmente independente. E aí você pode acertar o caso base e errar o passo indutivo e vice-versa. Mas tente acertar os dois, né? Então vai ter que desenvolver. Como é que eu vou desenvolver? Aí preste atenção. Isso que eu quero provar é uma equação. A equação tem dois lados. Eu não sei os dois lados da equação. Eu quero provar ela, então eu não sei essa equação ainda. Mas eu posso desenvolver, como quem não quer nada, digamos assim, posso desenvolver só um lado. Então eu posso desenvolver especificamente esse lado esquerdo. Desenvolvendo a expressão abaixo. Quero desenvolver essa expressão aqui. É claro que ela corresponde ao lado esquerdo do que eu quero provar, né? Não foi ingenuamente, não foi coincidência. Vou aproximar mais. Vou desenvolver essa expressão. O que acontece? Esse somatório aqui vai até o termo em que eu troquei o i por k mais 1, pensando naquela fórmula de somatório. Então, na verdade, esse é um somatório que passa por o termo anterior. Ele chega a ter o termo assim, 2k mais 1. Oh, não é mais 1, não é menos 1. O termo anterior, porque aqui é um somatório que pode ter um tamanho arbitrário. Então, eu estou voltando só um antes. Os primeiros são 1, 3, 5, né? E vai seguir assim essa sequência dos números ímpares. O último número ímpar que eu estou somando é 2k mais 1 menos 1. Mas antes dele veio qual? Veio o termo que esse k é 1 a menos. Quando esse k mais 1 é 1 a menos, quando essa coisinha aí que eu destaquei é 1 a menos, ela é o valor k. E por que isso é importante aqui? Porque se você olhar para esse pedaço aqui do somatório inteiro, com exceção desse último termo, tudo isso que está antes, eu já sei calcular o valor. Eu já sei, assim, reduzir essa expressão. Como? Quem me diz como reduzir essa expressão? Informações que estão aí na tela. Hein, gente? Alguém tem um palpite? Essa expressão todinha aqui do lado esquerdo, eu tenho essa hipótese, ó. Eu assumi isso. Que me diz que essa expressão é igual ao quê? Não, ninguém? Vou deixar aí para dar mais uma chancinha a vocês. É igual a alguma coisa.
E esse último termo aqui eu não mexi nele. Eu vou só desenvolver ele um pouquinho aqui para ficar 2K mais 2 menos 1. Isso vai ajudar um pouco, né? 2K mais 2 menos 1. 2K mais 1. Isso aqui, gente, é igual ao quê? É igual a K ao quadrado. Não é igual a K ao quadrado. Porque a hipótese me diz isso. A hipótese me diz que somando até o 2K menos 1, até o termo 2K menos 1, isso é igual ao K ao quadrado. Então, eu posso trocar isso por K ao quadrado, que é igual. Certo? E é bom informar isso. De onde veio esse K ao quadrado? Eu usei a hipótese. Pode ser chamada de hipótese da indução. É a hipótese desse passo indutivo. É essa aqui. Então, essa expressão, eu vou ficando com ela cada vez mais simples, certo? E agora eu vou ficar com a expressão assim, ó. Ela é K ao quadrado mais 2K mais 1. Eu não sei se vocês lembram, mas isso é um produto notável. A gente tem um produto notável que nos ajuda nessa... Deixa eu tirar esse nele. Temos um produto notável que nos garante que isso é igual a K ao quadrado, K mais 1 ao quadrado. Eu estou usando ele no sentido inverso do que a gente costuma usar. Se você olhar daqui para cá, é verdade. Então, desenvolvi a expressão abaixo, que é o lado esquerdo. Eu quero provar. E obtive o lado direito, K mais 1 ao quadrado. Com isso, provei. Agora, veja, se você tiver dificuldade em chegar em alguma conclusão de que o lado esquerdo é igual ao direito, você faz o seguinte, você desenvolve o lado direito. Você desenvolve uma expressão, agora você vai desenvolver outra expressão, que vai ser o lado direito da equação a ser provada. Qual é o lado direito da equação a ser provada? É K mais 1 ao quadrado. Eu quero provar isso, né? K mais 1 ao quadrado. Aí agora vocês estão acostumados a usar esse produto notável nessa ordem, né? Isso aqui equivale ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E dá igual a ao quadrado mais 2K mais 1. Aí veja, as duas expressões chegaram no mesmo valor igual. Eu desenvolvi o lado esquerdo, cheguei em K ao quadrado mais 2K mais 1. Desenvolvi o lado direito, cheguei em 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Isso quer dizer que elas são iguais. Que eu cheguei num valor comum, certo? Como chegamos à mesma expressão, de cálculo da... Concluímos que... O que é que eu vou concluir? Eu vou concluir que quando eu comecei aqui, e quando eu comecei aqui, já que deu a mesma expressão, então é porque essas expressões são iguais. Eu tive o mesmo valor intermediário para as duas, é porque a primeira é igual à segunda, certo? E aí provei o passo indutivo. Pronto. Questões envolvendo somatório, prova por indução de somatório, vão ser todas parecidas, tá? Você assume que esse somatório é verdadeiro até o késimo termo, digamos assim. O que é o késimo termo? Você pode pensar assim, é como se fosse até o 10º termo. E você tem que provar até o K mais 1º, que seria
Só para pensar num caso particular, seria o 11º. Se você assume que é verdade até o 10º, você vai provar até o 11º. Se você assumisse que é verdade até o 9º, você tem que provar que é verdade até o 10º. Se você assumisse que é verdade até o termo 100, você tem que provar que é verdade até o 100 mais 1. Só que para ficar genérico, para isso funcionar em qualquer caso, eu não trabalho com 10º termo, eu trabalho com 40º termo. O somatório é verdade até o 40º termo. E vou provar que é verdade até um termo a mais, até o K mais 1º termo. O somatório vai dar o lado direito esperado, né? Agora, a prova por indução é só para provar somatórios? Não. Não é só para provar somatórios. Eu posso provar uma afirmação menor que, como essa. Não sei se eu consigo chegar no exemplo 4, mas o exemplo 3 eu quero fazer, certo? Vamos fazer essa prova por indução. O que é que eu estou afirmando aqui? Estou afirmando que n é menor que 2 elevado a n. E que isso é verdadeiro para todo número inteiro positivo. A gente sabe isso intuitivamente, né, que isso é verdade. Assim, 1 é menor que 2 elevado a 1. 10 é menor que 2 elevado a 10. A gente tem intuição. Mas eu quero apresentar uma prova disso usando a estrutura da prova por indução. Talvez esse exemplo seja mais simples do que o anterior. Tá? Se você não entendeu o anterior, vamos tentar esse aqui. O caso base é provar n igual a 1. O caso base é só conferir valores. Não tem mistério, certo? Aqui eu não quero provar uma igualdade, quero provar uma desigualdade, às vezes chamada de inequação. Não é uma equação, igualdade, é uma inequação. Não é igual. Então, qual é o lado esquerdo dessa inequação? Quando n é igual a 1, quando n é igual a 1, o lado esquerdo se reduz a 1. Ao próprio valor n, que é 1. E o lado direito tem valor 2 elevado a 1, que é igual a 2. O lado direito tem o valor 2, certo? Então, o caso base é verdadeiro. Deixa eu explicar melhor. Então, a afirmação que n é menor que 2n é verdadeira para n igual a 1. Porque, poxa, 1 é menor que 2. Então, é tão simples que é difícil escrever uma explicação para algo tão óbvio. Porque se eu trocar n por 1, aqui e aqui, a gente confere, a gente verifica que realmente dá uma inequação verdadeira. No material eu coloquei uma explicação bem simples. O caso base é verdade, trivialmente, porque 1 é menor que 2. 1 é menor que 2 elevado a 1. Pronto. Troquei o n por 1, no lado esquerdo e no lado direito, e isso dá uma inequação verdadeira. Pronto, acabou. Agora o passo indutivo. O passo indutivo envolve vários termos. Quando é somatório, aqui não é somatório. Então talvez fique mais simples para vocês entenderem. O passo indutivo eu tenho que mostrar que se for verdade essa afirmação aqui, para um certo valor K, então ela é verdade também. Para o valor K mais 1. Como é isso? Eu troco N por K. Isso vai estar no meu si. Troco N por K mais 1 entre parênteses, porque senão vai dar errado. Não pode dar errado, não. Vai dar errado. Troco N por K mais 1. Pronto. Fiz isso. E entenda que aqui você está provando essa afirmação se então.
Mas é sempre uma prova direta, então você vai assumir isso para um K inteiro positivo. Recomendo sempre deixar isso aqui destacado. Nesse caso, vai ser importante essa afirmação. Um K inteiro positivo. Qual? Isso. A prova por indução você monta assim, agora é só completar. Só completar, bem, não é tão só assim, né? Às vezes é a parte mais difícil. Mas eu vou dar a pontuação na prova se você fizer o caso base. Se você não conseguir fazer nem o caso base, você não merece passar nessa disciplina. Tá? Logo de cara eu digo isso, porque o caso base é sempre trivial. Só ser capaz de trocar N por um valor. É o valor 1, mas a gente vai ver prova por indução que você troca por 2, por 3, por 4. E o passo indutivo, pelo menos ser capaz de explicar aqui qual vai ser a suposição inicial, a hipótese, e qual é a conclusão desejada. Pelo menos isso. Desenvolvimento requer alguma habilidade, aí dá, assim, eu dou alguma pontuação se você fizer isso e isso, mesmo se não fizer o desenvolvimento, ou mesmo se errar todo o desenvolvimento, já tem pontuação pela hipótese, pela conclusão. Mas eu vou desenvolver, certo? O que acontece? Como K é um inteiro positivo qualquer, eu tenho aqui duas informações. Tenho essa e tenho que K é um inteiro positivo qualquer. E eu vou precisar das duas informações. Como K é inteiro positivo, significa que K é maior ou igual que 1. Olha, não sei se eu consigo achar o símbolo de maior ou igual facilmente aqui. Ah, tem sim. Porque senão eu ia deixar desse jeito aí. Ou, de maneira equivalente, posso dizer que 1 é menor ou igual que K. Eita, será que eu acho também lá o menor ou igual rapidamente? Tá aqui. 1 menor ou igual que K, certo? Agora, os passos que eu vou seguir aqui é porque eu tentei várias vezes. Você, para demonstrar isso, você vai tentar num rascunho várias vezes, depois escreve quando você descobriu a maneira certa. Estou seguindo os passos aqui porque eu tentei e já sei a maneira certa. Então, menor ou igual que K, certo? Agora eu vou somar K a ambos os lados. Aí isso vai dar o seguinte, essa mesma equação, só que somo K a ambos os lados. Fica K mais 1, K mais K. Só que K mais K dá 2K, certo? Pronto, vamos deixar essa equação, não, essa inequação aqui reservada, digamos assim, para depois eu usá-la. Agora eu vou usar outra hipótese. Vou usar essa hipótese aqui, que K é menor que 2K. É a hipótese principal, digamos assim. Eu vou multiplicar ambos os lados por 2. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou multiplicando ambos os lados por 2? Porque eu quero deixar isso aqui mais parecido com isso. Aí eu sei que se eu multiplicar por 2, eu deixo. E por que foi que eu fiz isso aqui? Porque eu quis deixar o lado esquerdo parecido com esse lado esquerdo. E eu consegui, ó. Estou com o lado esquerdo que eu preciso. Mas não com o lado direito que eu preciso. E aqui agora eu vou deixar o lado direito igual ao que eu preciso. Vamos lá, multiplicando por 2, vou ficar com 2 vezes K é menor que 2 vezes 2 elevado a K. 2 vezes 2 elevado a K, gente, propriedade da exponenciação. Lembrando que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Certo? Então, multiplicação, potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes.
né? Isso aqui dá que 2K é menor que 2 elevado a K mais 1. Vou colocar entre parênteses para ficar igualzinho. E isso aqui vai ser a nossa inequação 2. Agora, vejam só, eu tenho que K mais 1 é menor ou igual que 2K. E tenho que 2K é menor que 2 elevado a K mais 1. Aqui eu posso aplicar uma transitividade. Se K mais 1 é menor ou igual que 2K. Pode ser igual, mas tudo bem. No pior caso até é igual. Mas de todo jeito vai ser verdade o que eu vou dizer. E sei que 2K é menor, estritamente menor do que 2 elevado a K mais 1. Pense numa escadinha com 3 níveis. Logo, por transitividade, as inequações 1 e 2, eu posso concluir que esse lado esquerdo é menor do que esse lado direito aqui. E aí vai ser menor mesmo, estritamente menor. Era isso que eu queria provar? Era. Não tem parênteses aqui, porque nesse caso não afeta em nada. E pronto. Concluí. Cheguei onde eu queria concluir o passo indutivo. Aqui foi o passo indutivo só que foi provado. Agora veja, se eu provo o caso base, aqui o caso base foi provado. Provo o caso base e provo o passo indutivo, os dois, aí terminou a prova por indução. Mas caso base e passo indutivo vão ficar bem separados assim, são demonstrações independentes. Pronto, aqui a parte do desenvolvimento não envolveu a ideia de somatória, né? Eu acho que fica mais fácil, em certo sentido. É isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui porque não dá tempo, mas deixa eu só explicar esse exemplo 4, como você pensaria a prova por indução dele. Ele afirma que esse somatório é verdade para todo n inteiro positivo maior ou igual que zero. Por enquanto, eu estou só falando de provar para inteiros positivos, então tem que ser para todo n inteiro maior que zero, certo? Maior ou igual, não, vou provar só para maior. Aí eu vou fazer uma prova por indução. O caso base consiste em provar que isso é igual a isso quando o meu n é zero. Você vai provar para n igual a zero. Geralmente é a parte mais fácil. Eu deixo para vocês fazerem. Só que pense o seguinte, esse somatório, quando o meu n é zero, o último... Não, zero não. Quando n é 1, né? Porque eu acabei de modificar aqui. Tá? Para ficar n inteiro positivo mesmo, tem que ser a partir do 1. Esse somatório, se eu for pegar só até chegar no 2 elevado ao n, e o meu n é 1, então esse somatório, o lado esquerdo dele aqui, dessa equação, ela vai só até 2 elevado a 1, ela vai ter dois termos. Vai ter dois termos, porque 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, aí para no n igual a 1. Ele vai parar no 2 elevado a n, então tem que parar no 2 elevado a 1. O lado esquerdo do somatório só tem isso. E o lado direito, como é que fica? Troca n por 1 aqui. Troca n por 1 e calcula. Aí você vai conferir se essa equação é verdadeira, se esse lado esquerdo é igual ao lado direito. E o passo indutivo? Você vai assumir esse somatório é verdade para concluir que esse somatório é verdade. Ué, que recursão, né? Negócio cíclico. Só que você vai assumir que é verdade até um valor K. Poderia até usar a mesma variável N, mas eu prefiro trocar. E vai provar que isso também é verdade se esse somatório for mais extenso. Se ele for mais extenso, se ele não for só até o valor K, se ele prosseguir somando até o K mais 1. O lado esquerdo tem que trocar o N por K mais 1 também. Troca o N por K mais 1 entre parênteses.
para evitar erros em algumas situações, senão vai dar erro em alguma demonstração. Pronto, e é isso que você tem que concluir. Você assume isso para concluir isso. E aí o desenvolvimento é muito parecido com o anterior. Tem no material, certo? Só quero mostrar para vocês como monta aqui essa prova por indução. E eu deixo para vocês completarem ou olharem o material, certo?